pessoal! Hoje eu vou trazer outra maquiagem pro Halloween, mais uma inspiração aí pra vocês. E eu vou dar um leve spoilerzinho aqui, ó. E vamos ver o que vai sair aí, né, nessa maquiagem. Eu não faço ideia ainda de como que eu vou fazer. Eu vou hidratar minha pele e já volto com vocês então. Voltei com a pele prontíssima. Eu vou vir com esse corretivo aqui da Fenza e eu vou aplicar na pálpebra para poder pigmentar a sombra. Coitado, tá vazio, mas dá pra usar ainda. Aplicar aqui em tudo. Com a esponjinha. Vou espalhar. Pronto. Com este pincelzinho. Com essa paleta. Gente, eu comecei a aplicar aqui a sombra preta, apenas aplicando, e eu esqueci desse mero detalhe de passar um pouquinho de pó embaixo, pra não ter risco de cair sombra e estragar minha pele que já está preparada. Eu vou ter que narrar todo esse vídeo por conta de toda hora eu entro e sai de pessoas falando, e pra não ficar com voz no fundo do vídeo, eu preferi fazer assim, beleza? Então eu venho aplicando a sombra preta. E depois eu limpo um pouquinho o pincel e venho fazendo um movimento circulares, né, pra esfumar tudinho. Essa sombra não ficou um esfumado perfeito, confesso, ficou meio feinho. Mas depois eu vou dando um jeitinho, vou aplicando mais sombra pra poder ficar melhor. Ficou bem marcado, como vocês podem ver aí, ó. Eu peguei o pincel menor e apliquei mais sombra preta e fui esfumando devagarzinho com esse pincel menor para ver se eu conseguia tirar essa marcação que tinha ficado aí. Depois de ter dado um jeito nesse esfumado que não deu tão certo, eu pego esse pincel fofinho e eu retiro todo o pó de banana que eu passei embaixo para não ter risco de cair a sombra. E aí eu pego outro pincel, ele não é tão cheio, mas ele também é um pouquinho cheio. E eu venho com uma sombra preta esfumando bem em cima, um pouco abaixo da bochecha, para fazer um contorno. Eu já tinha feito um contorno antes, mas eu quis reforçar com uma sombra preta, pra ficar mais legal essa maquiagem de bruxa, né, digamos assim. Uma bruxa moderna, né, porque a bruxa que a gente vê em desenhos é mais envelhecida, com narigão e coisas do tipo. E eu volto com uma sombra preta e com um pincel pequenininho para poder esfumar embaixo, ligando com a sombra que está na parte de cima da pálpebra. E eu venho esfumando, eu esfumo os dois lados. E depois que eu esfumo tudo, eu venho com uma sombra da paleta Luisance. Essa sombra meio prata, meio dourada, na verdade. Com um pincel língua de gato, eu passo uma bruma fixadora no pincel para poder pigmentar mais essa sombra e ficar meio que uma pastinha molhada, que eu achei que ficaria bem mais pigmentada, porque essa paleta não é tão pigmentada assim, beleza? Eu passei no cantinho do olho e em cima da sobrancelha também. Só que eu acho que eu não mostrei no vídeo, mas eu passei também, tá? E tá ficando de jeito. E aí eu venho com essa plaquinha pra aplicar o delineador preto, que eu vou fazer uns risquinhos embaixo, como se fosse umas veias. Não sei se fala assim, mas vai ficar bem legal. Com o pincel bem fininho, eu vou fazendo esses movimentos pra ficar meio
como é que se diz? Meio apagadinho também, não ficar tão marcado. E tá ficando assim, eu fiz dos dois lados, do mesmo jeito, com o movimento de vai e vem, digamos, descendo pra baixo. E não se esqueça que você tem que fazer bem de leve pra não ficar uma coisa bem feia, bem marcada. Porque não precisa ficar tão pretão, porque senão vai ficar bem esquisitinho. Então vai com a mão de leve pra ficar um preto, mas não tão pretão, entendeu? Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Eu reforcei também um pouquinho ali em cima da testa. Eu vim com um delineador branco pra fazer uns desenhos de lua na testa, porque não tava com tanta ideia assim de como fazer essa maquiagem. E aí eu peguei umas referências no Instagram e eu achei bem legal essa. Então eu ia fazendo primeiro só os formatinhos da lua na testa dos dois lados. Eu apenas fiz só o formatinho para depois eu preencher tudinho com calma para não borrar ou ficar mais grosso ou ficar um mais grosso do que o outro, beleza? É muito importante primeiro fazer só o desenho, só o formato para depois pintar dentro, porque aí tem menos chances de eu sair errado, de dar errado, de sair meio torto ou sei lá, alguma coisa do tipo, tá, gente? Então façam assim também pra ficar mais fácil pra vocês dar certo no final. Agora que está tudo desenhadinho, eu vou preencher tudinho com o mesmo delineador branco. Depois que eu pinto tudo dentro, eu venho com um pincel bem pequenininho de base reta. Eu pego a mesma sombra preta que eu usei no olho e eu venho fazendo um esfumadinho só no cantinho, assim, nas bordinhas, pra ficar um degradê bem bonito e ficar mais destacada essa lua, ficar com mais cara de lua. Eu fiz em todas elas, tá bom? Fiz em todas as luas, esfumando bem devagarzinho pra também não sair esse delineador, porque se forçar bastante ele começa a craquelar. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Agora eu venho passando o mesmo produtinho que eu fiz aqueles risquinhos embaixo do olho, eu venho passando na boca. Deu bem ruim, né? Porque ficou bem borrado, mas com calma eu fui ajeitando ele. E eu fui aplicando porque eu não tinha batom preto, então eu improvisei com isso. Fui aplicando ali igual batom normal. Com o mesmo pincel que eu fiz o esfumado ali nas luas, eu usei pra passar o batom. Então eu volto com aquela sombra dourada que eu passei no olho também pra fazer um risquinho bem aqui na boca que eu achei que iria ficar muito legal e realmente ficou. E aí eu fui passando devagarzinho. Eu usei a bruma também pra ficar mais molhadinho e pigmentar mais, como eu tinha falado, essa sombra não é tão pigmentada. Então, me ajudou bastante. Tá ficando desse jeitinho. E agora eu só vou arrumar o cabelo. E assim que ficou o resultado. Espero muito que vocês tenham gostado. Que vocês usem e abusem dessa diquinha pra vocês ir pra uma festa de Halloween ou pra vocês fazerem fotinha pro Instagram. Eu amei demais. Eu queria fazer uma coisa mais assustadora, só que eu achei que assim também ficou legal. Dá pra você ir pra uma festa, dá pra você fazer fotinhas e tudo mais. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like, de você se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. Um beijo!